Fala, aprendiz. Vou dar continuidade aqui na aula. Estamos na aula 8. Eu já criei a pastinha da aula 8, que já vai estar lá no GitHub, com os códigos da aula 8, para vocês acompanharem. Já abri ela aqui no VS Code. Então, na aula passada, nós paramos na criação do banco de dados, a conexão dele, a criação da tabela e, por enquanto, só, né? Então, agora, eu expliquei um pouco do banco de dados para vocês, bem raso, bem básico. Agora, nós vamos cadastrar, né, o usuário no banco de dados. Aqui ele não está cadastrando em lugar nenhum, né? Não estou nem usando os dados aqui do cadastro. Então agora eu vou cadastrar o usuário no banco de dados e também depois eu vou utilizar o banco de dados para poder fazer o login. Então eu vou fazer o cadastro e o login na aula de hoje, beleza? Então bora lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Eu posto aqui sempre algumas playlists, né, de desenvolvimento web e também daqui a pouco mobile, e de uma forma simples aí para a maioria de aprendiz, igual eu sou um aprendiz, para a maioria fica fácil de entender. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo. Se você não está acompanhando a playlist, acompanha ela aqui, ó. Vou deixar o link aqui em cima, vou deixar o link aqui na descrição para a playlist completa, né? Desde a instalação dos requisitos necessários aí para o desenvolvimento até o final, né? Onde nós vamos desenvolver aí provavelmente web e mobile para essa rede social que estamos fazendo, beleza? Os meus vídeos são no estilo live, né? Eu não tenho edição nenhuma, então eu começo e termino da mesma forma. Eu só quando fica muito ruim a aula eu refaço a aula, mas sem edição. Eu não tenho edição. E tento passar da melhor forma possível para vocês. Eu melhorei um pouco a qualidade do áudio e vídeo. E bora lá. Então, bora para a aula. Vamos agora fazer o cadastro aqui, né, dos usuários. Eu vou aumentar a tela para vocês. Beleza. E para fazer o cadastro aqui é bem simples, tá? Bem simples mesmo. Mais do que a gente imagina. Primeiro, eu vou abrir a conexão do banco de dados, né? Como eu tinha explicado na aula passada. Então, eu vou criar uma variável e vou colocar aqui dentro a minha função que faz a conexão com o banco de dados. Assim que eu chamar essa função, ela vai abrir a conexão com o banco de dados e fazer tudo o que é necessário ali para eu utilizar esse banco de dados. Então, com isso feito, eu já tenho a conexão com o meu banco de dados. Então, aqui eu estou conectando no meu banco de dados e eu vou dar um comando chamado execute, que vai fazer a execução do código SQL aí para a gente. Sempre quando eu escrevo código SQL um pouco grande, eu costumo não usar assim aspas simples, né? Aspas simples ou duplas sozinha, porque isso aqui faz que todo o código tenha que ser escrito na mesma linha. Então eu faço 3 aspas, 1, 2, 3, e depois 1, 2, 3 aspas de novo. Com isso, eu posso quebrar aqui bastante, né? Dar bastante. Lá para a próxima linha aqui, apertar o Enter, e escrever. O que eu escrever entre essas 3 aspas e fechamento, 6 aspas, né? Entre elas vai sempre ser uma string. E o comando que nós temos que passar lá para o banco de dados tem que ser sempre string, beleza? Então, para facilitar aí, eu sempre faço assim. Quando é coisinha pequenininha, eu faço aspas simples mesmo, não tem problema ficar na mesma linha. Mas aqui não vai ser tão grande o código, mas só para vocês entenderem um pouco, tá? Aqui daria para fazer na mesma linha. Então aqui, em caixa alta, insert, into, inserir na tabela usuário, aí aqui em caixa baixa, que é o nome da nossa tabela que nós criamos, usuário, tá? Não é o nome banco de dados, que é usuários, é essa tabela aqui, ó. Usuário tem que ser exatamente igual, tá? Se você escrever diferente, ele não vai achar a tabela. Então, abro e fecho parênteses ali, e eu vou passar todos os parâmetros que eu tenho para preencher da minha tabela. E são esses parâmetros aqui, ó. Lembre que o ID, né, como eu expliquei na aula passada, não precisa ser preenchido, ele é auto-increment. Ele é preenchido do próprio banco de dados. Então, aqui eu preciso preencher o nome, a senha e o e-mail, basicamente, tá? Os outros não é obrigatório, porque ele já tem o default. Se eu não preencher, ele vai preencher com o default de qualquer jeito. Mas vamos colocar, tá? Vamos colocar todos eles.
mas a princípio não tem necessidade. Eu poderia até apagar aqui esses dados aqui, não tem necessidade de vir. Mas eu vou deixar para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica, caso não tivesse um default ou quisesse um default para cada usuário, sei lá, qualquer coisa que seja, né? Então, é bom. Ou se, por exemplo, eu for pegar uma imagem, né, na hora do cadastro, eu querer que o usuário faça upload de uma imagem, funde uma no perfil, obrigue ele a fazer isso, enfim, qualquer que seja o motivo, é bom a gente sempre estar preparado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar os parâmetros. Tem que ser sempre na ordem correta, tá? Na ordem que você colocou aqui, ó. Na ordem que você estipulou aqui, beleza? Então, aqui é nome, senha, tema, imagem de perfil, imagem de capa e o e-mail. Tem que ser sempre nessa mesma ordem aqui. Então, nome, vírgula, senha, e sempre escrito da mesma forma, porque isso aqui é o nome que nós temos nas colunas da nossa tabela. Tá? Então, tem que ser escrito idêntico ao que você criou lá na coluna. Então, nome, senha, tema, IMG, perfil, IMG, é capa ou é fundo? Capa, né? IMG capa. E o e-mail, né? Bom, é isso. Então, aqui nós temos já. Agora, nós precisamos passar os valores, né? Passar os dados para serem preenchidos. Então, eu vou inserir nesses lugares aqui, ó, o quê? Eu vou agora passar os valores. Existem algumas formas de passar valores no SQL, mas sempre dessa forma que eu vou fazer é a melhor, tá? É a mais segura para evitar aí quebra de dados aí durante o percurso. Então, aqui eu vou colocar em caixa alta, values, abre e fecha parênteses, tiro da caixa alta, e aqui eu vou colocar ponto de interrogação e vírgula. Ponto de interrogação e vírgula. Quantos? A quantidade de colunas que eu tenho na minha tabela. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 pontos de interrogação aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Isso aqui são os valores que nós vamos passar. Eu poderia muito bem colocar aqui dentro da string, né? Aqui dentro já os valores. Eu poderia fazer isso. Aqui já colocar um f-string aqui, né? E colocar os valores direto, mas não é seguro fazer isso, tá? Não é muito bom fazer isso. Então, o ideal é a gente fazer dessa forma aqui. Então, aqui, ó, eu vou tirar esses espaços. E aqui, depois do fechamento das 3 aspas, nós vamos colocar outro parênteses e nós vamos colocar nossas variáveis, tá? Essas variáveis. Percebe-se que ela começou a ficar com cor, ó. Esse aqui tá um azul claro, porque eu escrevi lá embaixo. Esse aqui estão tudo um azul meio diferente, né? Meio escuro, porque eles não estão sendo usados. Se colocar o mouse em cima, não foi acessado, tá? Então, se você colocar o nome em cima dele, ele não vai mais dizer que não foi acessado. Então, aqui, eu vou ordem também os valores ali que eu tenho nas minhas variáveis lá em cima. Aqui não é e-mail ainda, é tema. Lembre de sempre passar nessa ordem das colunas. Tema, aí img perfil, img capa e e-mail. Tá? Então, aqui agora eu tenho os meus valores passados. E aqui terminou? Não, ainda não. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Depois de fazer qualquer envio para o banco de dados, eu preciso commitar nesse db.commit aqui para eu poder salvar os dados. Então, é db.commit. Aí abre e fecha parênteses e aqui está salvo os dados. Então, aqui o cadastro já foi feito, tá? Muito simples, viu como foi simples? Em alguns minutos nós fizemos. Então, aqui eu fiz um execute, que eu executei um comando SQL, tá? Esse aqui é um comando SQL para introduzir na tabela usuário esse usuário específico. Ah, Igor, mas não vai um usuário sobrepor o outro, né? Ficar por cima? Não vai acontecer. Cada usuário vai ter o seu ID, cada usuário vai ter o seu lugarzinho lá no banco de dados. O ID não precisa ser passado, ele é auto-increment, então cada usuário vai ter o seu ID automaticamente, sem precisar fazer nada, beleza? Então, a única coisa é o nome. Uma coisa que vocês podem fazer
mais para frente aí, depois a gente pode até pensar em fazer, um nome ou um e-mail já existe. Se o e-mail já existir no banco de dados, por exemplo, ele não cadastrar esse usuário. Ele não pode cadastrar caso o e-mail já exista. E tem mais código aqui para a gente fazer. Por enquanto, eu vou deixar aqui já está cadastrando o usuário, né? E quando ele cadastrar, ele vai dar aqui um flash, que é aquela mensagenzinha, lembra que eu passei? Usuário cadastrado com sucesso. Porque isso aqui vai ser mostrado na próxima página, não na do cadastro. O cadastro foi feito, o usuário vai para a próxima página. Então, seja bem-vindo. Aí aqui eu posso usar o nome do usuário aí para mostrar o nome dele. Seja bem-vindo, fulano de tal. Só que aqui eu preciso colocar um F, que é um F-string, é um de coro, porque agora eu consigo usar a variável dentro de uma string, de um texto, né, que vai ser mostrado. E aqui ele vai redirecionar para o home, tá? Eu vou criar essa home ainda, que é a nossa página, né, onde a gente tem essa daqui, ó, essa home HTML, que nós fizemos em algumas aulas passadas, que é onde tem tudo, né, onde aparece tudo, é a página de acesso, onde conseguiu. Depois do cadastro feito, então ele vai para lá. Ele vai para nossa home. Igor, mas e se o cadastro der errado? Não tem como o cadastro dar errado, né? A gente cadastrar não dá errado. A pessoa vai lá, preenche todos os dados, é obrigatório ele cadastrado. Então não precisa ter um if else, se o cadastro funcionar ou se não funcionar. O que a gente pode fazer depois é verificar se tem um e-mail, né? Se já tem um e-mail desse cadastrado ou algo do tipo. Agora nós vamos fazer aqui o esquema de login. Aqui por enquanto só é feito login se o nome for Igor e a senha 123, mas nós precisamos verificar, né? Precisamos verificar aqui os dados através do banco de dados. Então aqui bom, esse if pode até ficar, nós só vamos mudar ele depois. Antes do if, eu vou conectar no meu banco de dados, então é db, que vai receber o db underline get, né? GetDB. GetDB. Então, que vai receber o meu banco de dados, a leitura do DB. Então, aqui eu já tenho. Aqui eu vou dar um db.execute. Como eu vou pegar um usuário, e eu preciso jogar ele, né, dentro. Isso aqui vai me retornar, esse execute que eu vou fazer, vai me retornar um usuário. Vamos lá. Em caixa alta, select asterisco, ou seja, selecione todos, esse asterisco significa isso no banco de dados, né? Selecione todos os usuários from todos de usuário. Aí aqui caixa baixa, usuário. Então aqui eu vou selecionar, se eu fizer só isso no código, eu vou selecionar todos que estão cadastrados na minha tabela. Então vai mostrar para mim uma lista com todos os usuários que eu tenho, mas eu não quero todos, eu quero apenas um usuário. Então where esse where é muito importante, tá? Que ele vai filtrar aí o usuário que eu quero. Aí, aqui nesse where, eu vou abrir um parênteses, porque tem duas formas dele fazer login, usando o e-mail ou o username, ou o name dele. Então, com essas duas formas,
ele pode aqui tanto escrever o e-mail quanto o nome, né? Então, eu dei duas opções aí para ele acessar a rede social, tanto com o e-mail quanto com o nome. Então, aqui, nessa tag nome aqui, temos que pensar que pode vir tanto o e-mail quanto o nome. Ele vai preencher isso daqui e os dados daqui vão ser enviados para cá, né? Então, daqui, a gente tem que pensar que pode vir ou e-mail ou nome, então eu tenho que filtrar, né, ou direcionar ambos aqui. Então, eu vou colocar nome igual. Aqui no SQL, igual é igual, tá? Não é igual no Python, o igual é que recebe, o igual do Python recebe, o igual no SQL é igual mesmo. Não precisa colocar dois iguais aqui. E-mail que é igual ao valor, tá? Então, selecione todo usuário que tenha um nome igual a esse, ou o e-mail igual a esse, e senha igual a esse. Então, tenho aqui os valores, tenho aqui todos os meus valores, aí eu vou fazer o mesmo esquema. Mesmo esquema, né? Aqui eu vou colocar uma vírgula aqui e passar os valores. Aqui eu não preciso colocar values, então é só nome. Aí eu tenho que passar duas vezes o nome. Por que duas vezes o nome? Porque ele entende que cada interrogação dessa precisa ser um valor. Tá? Essa interrogação aqui precisa ser um valor, essa aqui outro e essa aqui outro. São três valores. Então eu preciso passar três valores em ordem. Então os dois primeiros valores que eu passo é esse e esse, né? O que vai ser preenchido aqui e aqui, que são ambos iguais, né? Ou nome ou e-mail. Se ele escrever o nome, vai cair nesse daqui. Então, beleza, nem vai para o próximo, nem vai verificar esse. E a senha. Se ele cair nesse daqui e não for o nome, ele tiver digitado a senha, vai cair nesse, beleza? Vai dar o mesmo resultado. Por isso que está aqui dentro de parênteses. E aqui a senha. Então, ele vai verificar o nome e a senha. Só que isso eu preciso jogar dentro de uma variável para eu poder verificar se jogar os dados, né? Basicamente os dados desse usuário dentro de uma variável. Então eu vou colocar aqui usuário, criei uma variável e joguei os dados dentro. Então eu peguei os dados aqui e joguei dentro dessa variável. Mas para eu pegar realmente esses dados, eu preciso criar um parâmetro aqui do SQLite 3 para Python, né, que é o fetOn. Tem o fetAll, que pega todos os dados. No caso, quando você quer pegar uma lista, por exemplo, de vários usuários ou várias alguma coisa, muita coisa, usa-se o fetAll, que ele pega todos. Agora, para pegar apenas um, porque aqui não pode existir dois usuários no cadastro, né? Nós queremos pegar apenas um, então usamos o fetOn, tá? E abre e fecha parênteses. Então, aqui eu peguei um usuário só que tem um nome igual ao que foi digitado e a senha também. Se isso for certo, né? Se isso for certo, vai acessar, vai liberar o acesso. Aí aqui eu vou apagar isso aqui e aqui eu vou colocar o usuário. Então, se o usuário, ou seja, se o usuário não for vazio, não tiver vazio, porque esse usuário aqui, se não pegar nada aqui, se o nome e a senha, ou o nome e a senha, ou o e-mail e a senha não coincidirem com nenhum dado dentro do banco de dados, ele vai ficar vazio, ele não vai ter nada. Então, ele não vai entrar aqui dentro de usuários. Aí, se ele não entrar ali, ele cai nesse daqui e redireciona para o login. Se ele entrar, ele vai me redirecionar aí para o home.html. Aqui tem que ser um redirect, tá? Porque o home.html e aqui tem que ser a rota. Nós precisamos criar essa rota, né? A rota home precisa ser criada. Então, o ideal é fazer sempre assim, sempre com redirect, porque a gente vai precisar usar muita coisa aí na home, né? Então, aqui eu tenho o cadastro e agora eu vou criar aqui a nossa home, a nossa rota home, @app.root. Aqui vocês já sabem, né? É bem simples, /home def home
return render template. Aí aqui sim eu ponho o home.html. Não preciso direcionar pasta nem nada, porque ele tá dentro da pasta template lá. Então ele vai identificar, o Flask vai achar ali a nossa home, tá? Então aqui o acesso está funcionando através do banco de dados. É muito simples, até mais simples do que o acesso que eu tinha dado como exemplo, né? Do if else ali com dados. E aqui ele verifica. O bom do banco de dados é que ele não faz um laço de repetição, ele não busca usuário por usuário dentro do banco de dados. Isso é muito rápido também. Em alguns cursos que eu fiz antes, eu colocava dados dentro de um JSON, por exemplo, aí eu tinha que percorrer todos os dados para achar o dado que eu quero. Isso é rápido, também não é lento, só que se você pensar numa escala grande, em milhões, bilhões de usuários aí no seu site que vai estourar, aí fica difícil. Essa parte de percorrer muitos dados vai ficar lento, né? Lento que eu digo é alguns segundos também, tá? Então, aqui é milésimos de segundos, você nem percebe a diferença, mas em uma escala grande pode ser que seja perceptível. Então, o ideal é usar banco de dados. O banco de dados ele vai direto na fonte, então ele não vai buscar usuário por usuário. O comando, o banco de dados, a melhor coisa dele é isso. Você busca um dado e ele vai diretamente nesse banco de dados. Ele é ordenado, organizado, então ele vai lá e vai trazer para você os dados desse usuário específico. A gente precisa colocar mais dados aqui no acesso e no cadastro também, porque precisamos passar alguns dados para a página home e depois eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso, passando de uma rota, dados para outra rota, beleza? Então, por enquanto é isso, a aula de hoje, então nós já estamos fazendo, eu vou testar aqui agora, né? Então, executei aqui, ó, tudo funcionando. Olha lá, tudo funcionando, perfeitinho. Agora eu vou tentar fazer o login com o Igor123 que eu tinha cadastrado. Ele vai dar errado, nome ou senha inválido, tento novamente, porque não tem nenhum cadastro no meu banco de dados. Então agora eu vou cadastrar aqui. Então aqui, ó, já está todos os meus dados, eu vou clicar em cadastrar. E ele deu o acesso já para mim, ó, já me acessou, tá? O acesso foi feito. O posto cadastrando foi feito, tudo certinho. O acesso está feito. Agora eu vou matar aqui, eu vou voltar à página, atualizar. Vou matar o Python para ele esquecer da memória tudo que tem. E vou entrar aqui de novo, né? E vou tentar entrar com qualquer outro. Ele vai me dar o erro. E se agora eu tentar entrar com o Igor123, ele vai me dar o acesso, porque eu já estou cadastrado lá no banco de dados. Beleza? Então é isso, pessoal. A aula de hoje é isso. Nosso banco de dados já está funcionando. O sistema de login, o sistema de cadastro, tudo perfeitamente. Nós precisamos fazer um sair e começar a estruturar lá a nossa página home. Beleza? Até a próxima. Não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário aí se ficou alguma dúvida e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Se você chegou nesse vídeo só para aprender banco de dados e o relacionamento de back-end, front-end com o banco de dados, eu aconselho você a assistir todos os vídeos da playlist, que está muito rico de conhecimento, e eu garanto que você vai aprender alguma coisinha e vai ser bom para você. Não tente pular vídeo, porque vai atrapalhar no seu conhecimento, te confundir mais para frente, pode ser que você precise de algo que eu expliquei ali para trás, beleza? Falou, pessoal!